Nossa entrevista de hoje será com Oswaldo Mamédio, conhecido como Oswaldo da Abelha Branca, que é foi presidente fundador da Associação Rural da Comunidade Abelha Branca. Oswaldo está no seu segundo mandato, apesar de ser já 34 anos, muito jovem. Oswaldo foi eleito este ano presidente da Câmara, é uma grande conquista para um jovem. Inclusive, Oswaldo representa a juventude em cargos relevantes da política de Paulistana. É uma conquista para a juventude. Então, Oswaldo, gostaria de agradecer ao convite por ter nos atendido e agradecer pela confiança. Eu que agradeço, né, o convite, né, e mais essa ferramenta de informações, notícias e conteúdo, né, que começa aqui em nossa cidade, esse projeto de vocês, né, um projeto mais amplo, né, que vai trazer um conteúdo, não só apenas trazer notícia, informação, mas trazer algo que com certeza será pesquisado aí pelos estudantes, pelos jovens que querem saber e conhecer melhor a nossa cidade e a nossa história. Gabi? Vereador, no ano passado o senhor enfrentou uma eleição, tendo conseguido ainda ser reeleito. Como o senhor avalia o eleitorado em relação à participação crítica na política? Acha que os paulistanenses estão mais maduros no que se refere à política? Olha, o processo eleitoral ele é um processo muito dinâmico, né? A gente vê um crescimento, né, no debate, porque as redes sociais elas possibilitam isso, né? Mas assim, quando a gente vai para o campo, né, ou seja, o contato pessoal direto, né, com a população, a gente percebe que precisa mudar muito, né? Porque os pedidos, quando a população direciona ao candidato, não é o que o povo precisa, é o que eles querem, né? E nem sempre o que o povo quer é o que o povo precisa. Os pedidos eles são mais individuais, né? E esses pedidos individuais, que é o que cada um quer para si às vezes, eles não contribuem para aquilo que o povo precisa, que é saúde, educação, né? Moradia, né? Infraestrutura, que vai ajudar no coletivo, né? Então eu vejo que precisa mudar e precisa melhorar muito, mas assim, eu vejo que há um crescimento, porque se não fosse isso, eu não era vereador aqui no município de Paulistana. Agora, embora que são desde 2004, quando fundamos a associação lá na comunidade Abelha Branca, até hoje, na sociedade civil organizada, eu percorro esse município todo, né, entre associações, movimentos sociais e também igrejas, né? Então, assim, é um trabalho constante, né, de estar presente, estar atento 24 horas para você enfrentar o sistema que às vezes é quem dita as regras, né, para uma decisão eleitoral, né? Eu vejo que tem melhorado, mas precisamos crescer muito ainda. Mas, de certa forma, até esse trabalho comunitário, né, nas comunidades acaba ajudando a população a pensar coletivamente, né? E em detrimento desse individualismo que você disse, que ainda acaba prejudicando, né, essa política mais propositiva, né, mais madura. Então esse teu trabalho, né, nas associações, visitando a zona rural e as associações, acaba de certa forma estimulando as pessoas a pensarem no coletivo, no bem comum, né? E pelo que você está dizendo, foi isso que alicerçou a sua campanha, mesmo encontrando essa dificuldade dessa mentalidade aqui e ali, não é isso? Isso, com certeza. Isso foi desde, né, 2012, quando fui candidato, que só tive 316 votos, naquela época que era pouco conhecido, assim, muitos diziam, não, Oswaldo é candidato de 30, de 50 votos, né, e aí de repente surpreendeu quando tive 316. Quando foi em 2016, né, já foi para 729 e a última, o ano passado, para 805, mas mesmo com o mesmo perfil, né? Não mudei a minha postura de pensar, de atuar para me garantir na eleição e quero continuar sendo político até o dia que eu puder ser político fazendo dessa forma, né? Oswaldo, o senhor está no seu segundo mandato, mesmo sendo, como eu disse lá no início, relativamente novo de idade e também na vida pública.
como político. Conseguiu ser eleito presidente da Câmara. Como é que tem sido, nesse período de pandemia, coordenar o Poder Legislativo e quais são as prioridades, os projetos do senhor para esse segundo semestre, que praticamente já estamos entrando aí? Bem, a presidência da Câmara ela foi assim, um desafio, né? A mais a mim, né? Mas no meu primeiro mandato eu já vim analisando, né? E eu sonhava com isso, né? Até mesmo para que eu pudesse às vezes modernizar e trazer melhores ações dentro do legislativo, né? Mas assim, pegamos num momento difícil dessa questão de pandemia. Os recursos da Câmara, isso para todo o território nacional, eles são 7%, no caso do repasse, do que o município tem da receita própria, né? Nós tivemos aí mais investimento em virtude da pandemia em saúde e educação, que não contabiliza para os repasses da Câmara, e nós tivemos aí uma queda, né, no repasse da Câmara Municipal de 7.900 no mês, né? Isso mais de 90 mil no ano, no orçamento, né? Então tudo que eu tinha projetado assim de estruturação interna, né, não vou poder realizar, né? Mas a gente vem conseguindo fazer esse trabalho com bom relacionamento, né, e fazendo um trabalho da melhor forma possível ali dentro daquele legislativo, né? E a gente criou um Momento Câmara na rádio, né, em Gazeira, né? São 6 minutos diário na programação. A página no Facebook da Câmara também está sendo alimentada, né, diário, né, com essas informações para que as pessoas possam interagir, embora ainda não é muita prática da população estar interagindo e acompanhando, mas foi pensado nesse sentido. Boa parte da população da zona rural ainda, às vezes o rádio é a ferramenta maior de comunicação, e aí tudo aquilo que é alimentado na página da Câmara é também vinculado na rádio em Gazeira. No momento a gente está no primeiro semestre, início da gestão, tem todas as leis LDO, PPA, todo o início, né, da gestão e também de projetos para 4 anos e também para o ano, né? Mas nós temos algumas coisas importantíssimas em Paulistana que não podemos fugir da realidade do debate, né? Tipo, plano diretor, né? O plano municipal, nesse segundo semestre, nós temos que, mesmo com a pandemia, mas nós precisamos, aí junto ao Executivo Municipal, aprovar o Plano Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do município de Paulistana. A FUNASA disponibilizou técnicos para fazer o estudo, a elaboração desse plano, junto a um comitê gestor do qual eu faço parte, né? E foi feito o estudo. O ano passado era para ter as audiências públicas, não foi possível em virtude da pandemia. E esse ano, né, ou que a gente possa fazer isso setorial, com a presença do público, ou que seja online, mas nós temos que regulamentar isso no segundo semestre, apresentar esse estudo, esse plano à população, seja em audiências públicas setoriais, presenciais ou através de videoconferência, e ser votado e sancionado pelo município até o final do ano. Se não fizer isso, o município vai perder recursos na questão do saneamento básico, que já está aí há muito tempo parado, e também a questão do tratamento de resíduos sólidos. Então, nós não podemos fugir, e são coisas urgentes que precisamos priorizar. Além disso, nós temos, por exemplo, a cidade vem crescendo, se desenvolvendo. Estive recentemente, o pessoal do Correio esteve comigo tratando de um problema seríssimo que nós temos em nossa cidade, que é a falta de organização das ruas, né? Nomenclatura de rua, número das residências. Com a pandemia, o mercado virtual cresceu muito, né? As pessoas fazem suas compras pela internet e às vezes não recebem. As pessoas vêm pelo Correio, o Correio não localiza as residências. Isso tem transtorno para os funcionários da agência dos Correios, para as distribuidoras, para as pessoas que compram, né? E assim, é comum, às vezes passa uma gestão, inicia outra, e a pessoa, não, foi culpa da que passou, né? E eu tenho dito isso na Câmara e continuo dizendo, a gente tem que começar, né? Se não começar, daqui 4 anos terá um novo culpado, né? Então,
como a cidade vem crescendo, a gente não pode continuar pensando como pensava lá atrás, né? E isso vai exigir muito, né? E na Câmara, também como presidente, pode ter certeza que estou disposto a fazer esse debate e trabalhar da melhor forma possível para que a gente acompanhe o crescimento da nossa cidade, porque tem muitas questões públicas e políticas da nossa cidade que não está acompanhando o crescimento da nossa cidade, né? Por falar em acompanhar o crescimento da cidade, a gente tem um problema que é antigo e grave, que é a constante falta de água. Algumas vezes a gente passa mais de 2 dias sem água na torneira. E aí eu queria saber, eu e os paulistanenses, se o senhor pretende realizar alguma audiência e convocar os responsáveis por esse setor. Olha, essa questão do abastecimento da água aqui da cidade é assim, gritante, né? Grave. Há vários tempos vem nessa situação e assim, nós recentemente, nesse primeiro semestre, nós aprovamos requerimentos em conjuntos, né? Ao DENIT, ao Departamento de Estrada e Rodagem, e 2 requerimentos de autoria do vereador Rubimário, do Alto Vistoso, e o vereador Tadeu, com relação à GESPISA. Todos os outros requerimentos, né, indicações que foram feitas e destinadas às instituições, tivemos resposta, tanto oficialmente como também na prática, tanto na questão do DENIT e o DR. Mas a GESPISA nem oficialmente, nem responder assim, dá alguma satisfação dos requerimentos que foi entregue lá. A gente tem a comprovação da entrega, né, lá nos arquivos da Câmara, eles nem sequer respondem, né? Que foi protocolado em Teresina. Que foi protocolado em Teresina mesmo, né? Então, assim, é uma situação, né, triste, que não está nem aí, é um sistema arcaico, né? A cidade cresceu muito, o sistema continua quando a cidade era bem pequena, né? As caixas não atendem. As caixas, né, não atendem à capacidade, né, que precisa para atender a população. E assim, o pior é que a gente não vê uma preocupação com relação de investimento para melhorar o sistema. E o que se ouve a nível, né, de estado, em alguns casos, nas cidades maiores, já é tipo o quê? Um processo de privatização, né? Ou talvez uma PPA, uma parceria pública-privada, uma PP seria uma saída, né, para aqui, né? Agora, isso depende, né? Nós temos várias audiências públicas, né, que estão desde o ano passado, que não foram realizadas. Nós temos várias, né, que precisam ser feitas assim que voltar à normalidade. Agora, como presidente, a gente vai priorizar aquelas que realmente são de extrema urgência, né? Principalmente esses bairros mais distantes, né? As pessoas têm sofrido muito. Tem sofrido, né? muito. Falta água direto, né? Em alguns casos nem chega, né? É verdade. Oswaldo, as sessões estão sendo transmitidas pelas redes sociais? Assim, essa transmissão? Não, ao vivo não, né? É feito, tem o Momento Câmara, né? E é feito também as gravações em áudio e vídeo, e é disponibilizado para cada vereador, né? O pronunciamento, tudo o que acontece na Câmara é disponibilizado para cada vereador o link para que o vereador possa divulgar seu pronunciamento, as suas decisões nas suas redes sociais, né? Então é disponibilizado dessa forma. Na página da Câmara, essas gravações estão disponíveis? Não. Para a gente acessar? Não. O conteúdo todo não. Está só o resumo, né, de cada votações, do que foi tratado, e aí 6 minutos aí da fala de cada vereador, um resumo, né? Mas às 3 horas ela não está sendo disponível, né? Só que cada vereador tem o seu link disponível, né? Mas seria interessante também, né? Dispor no site. A gente pode estar colocando isso, né? Ao vivo a gente depende de uma estrutura que a gente ainda não tem, né? Um custo, né? A gente não foi possível, né? Falando um pouco mais de fatos mais recentes e que tem gerado uma certa apreensão e chateação ou apoio de alguns, sobre a decisão do prefeito Joaquim, da farmácia, de demitir alguns funcionários. Eles eram ocupantes de cargos relevantes e que eram ligados ao ex-prefeito Guidio Melo. O senhor, como vereador da situação, como avalia essas decisões? Olha, a minha avaliação com relação a essas decisões
elas de fato seria necessário ter feito. Sendo eu, né, não seria dessa forma, né? Eu teria evitado isso logo no início, né? Que seria um planejamento, uma questão de uma transição equilibrada, né? Porque você é uma continuidade, vem os outros compromissos, agora você tem que ter um planejamento, né? E uma avaliação técnica e política, né? Para que você possa montar uma equipe, né? Então isso seria algo de ter pensado e ter sido feito na transição para as nomeações, né? Então, pelo que eu estou entendendo, é como se isso deveria ter sido feito no início. Logo no início, janeiro, fevereiro, por ali, né? Então, por quê? A pessoa estava com a expectativa, né? Uhum. E às vezes é natural de nós brasileiros, de todo mundo, às vezes quando você tem uma garantia de um emprego, de repente você começa já a firmar os seus compromissos financeiros, alguma coisa, né? E aí quando você obriga a fazer isso, você compromete todo um processo que a pessoa estava em planejamento, né? Então o desgaste é maior do que se tivesse sido feito antes, né? Mas assim, o fato é que também da forma que está, colapsava o município, né? Alguma decisão teria que ser feita, né? E aí o prefeito está tomando suas decisões, né? Também, assim, eu não fui consultado, né, sobre determinadas decisões, também não fui informado, né, de que ia fazer isso. Também, anteriormente, pessoalmente, eu tinha alertado também para essas situações, para onde a gente podia caminhar financeiramente, né? Então, algo teria que ser feito. Agora, os critérios, né, é que, assim, não está sendo dito qual o critério, né, de que está seguindo. O que a gente ouve é que é uma ruptura entre o grupo do pessoal que é mais ligado a Didil com o grupo que o prefeito vai fazer. Então isso é uma decisão do prefeito, né? Se ele está certo ou errado, o tempo é quem vai dizer. A minha defesa, o que tenho trabalhado dentro da Câmara, é que a gente foi eleito e que não é momento de discutir eleição, porque isso você vai ter um desgaste, os que estão na linha de frente, você tem um desgaste psicológico, você vai perder tempo discutindo ou fazendo alguma coisa que poderia estar sendo tempo, né, ou energia para ser gasta em planejamento, em algumas correções, em algumas coisas que precisa para a cidade, e você vai estar perdendo energia e tempo com algo que você só precisa discutir daqui 3 anos, né? E que isso o tempo vai construindo, né? Mas, assim, na verdade, o prefeito ele teria que tomar alguma posição, porque não tinha como continuar com a máquina do jeito que vinha vindo, né? Então teria que corrigir, está no início, tem tempo ainda de corrigir e consertar e fazer uma boa gestão. Isso que eu espero que a gente precisa, né? Até acrescentar algo a esta pergunta. Sendo verdade que essa decisão, né, estabeleceu critérios que têm relação com ruptura, isso não acabou ou acaba trazendo essa discussão para agora, muito embora eu tenha compreendido, né, que o senhor está dizendo que acaba atrapalhando os projetos para a cidade, essa discussão agora. Mas não é natural que essa discussão acabou sendo trazida, antecipada para agora, se realmente o critério foi o da ruptura? Com certeza. Tem como fugir dessa discussão? Com certeza isso traz, né? Porque assim, em algumas determinadas situações, se ela fosse feito um critério técnico e política avaliando, você dizer, não, é porque essa pessoa aqui, né, realmente tem alguém que já está aqui que tem mais capacidade, né? Essa pessoa ela tem mais influência, né, política. Então assim, houve, né, de fato, assim, uma desconfiança, né? E esse rompimento que eu não acho ele natural, né? E não acho que isso vai trazer um efeito positivamente lá na frente, né? Então eu espero que as pessoas que assumam, né, cumpram com seus ofícios, né, que as pessoas que assumam ou que vá conduzir, elas tenham esse planejamento, porque o ideal é que as pessoas, antes de assumir qualquer função, elas busquem conhecer de fato como funciona, para que a gente não perca tempo, né? Então,
as pessoas que já vêm por dentro de um processo, né? Claro, o gestor ele tem que avaliar toda a situação, né? Cada pessoa tem o seu jeito de governar, né? Cada pessoa ela tem suas atribuições e responsabilidade diante dos fatos, né? Então, assim, eu acho, arriscado, né? As decisões, quando elas são tomadas, né? Fazendo o julgamento da pessoa, né? Porque, assim, você, em alguns critérios, não, as pessoas da linha de frente administrativa, isso é normal, né? Até então, considero tudo bem. Agora, a gente já começa a ter pessoas, de repente, lá na base, né? E que isso vai chegar também, esses critérios, da mesma forma que foi cá. Isso você afeta uma pessoa, mas afeta uma família. Então, e a justificativa, às vezes, ela tem impacto na vida da pessoa maior, psicologicamente, do que financeiro, né? Às vezes, com a questão do tempo. Não, foi uma decisão criteriosa, técnica, representativa, política, e a gestão voltando a acertar, aquela pessoa ela tende a continuar apoiando e defendendo. Mas quando você faz o julgamento da posição da pessoa, desconfia, isso às vezes fere e que tende a pessoa e também a família ali começa a um grupo ali que não aceita essas decisões. Ou seja, trocando em miúdos, né, quando o critério de avaliação para uma demissão é apenas o vínculo com alguém, né, ou a proximidade com alguém, então na avaliação do senhor isso pode ser muito prejudicial. Principalmente quando esse tipo de critério de decisão ele alcança não somente os cargos mais relevantes, mas aqueles cargos mais de base, né? Isso, então é isso, né? Isso. Compreendi. Então nós não vamos nos alongar muito, mas como o senhor até aqui avalia, assim, o tempo ainda é pouco, são quase 6 meses de mandato, mas é um semestre. Num semestre talvez dê para avaliar algumas decisões, né, algumas decisões políticas ou técnicas, né? Então, como é que o senhor avalia o mandato do atual prefeito até aqui, nesses quase 6 meses? E assim, em razão de todas essas decisões, se eles realmente assumem um critério político, onde é que isso coloca o senhor? Em que posição? Né, já que, em tese, há uma ruptura ou uma decisão que está visando uma ruptura. Isso coloca o senhor em que posição? Caros, né, telespectadores, né, essa decisão, ainda assim, eu estou aguardando os acontecimentos, né? A minha posição, se caso o que a gente ouve, não vai ser minha, não vou tomar uma posição e dizer não. O que eu vou o tempo todo fazer é trabalhar para acertar, independentemente de questão de vínculo, né? Porque se a coisa não funcionar, as pessoas que estão na linha de frente, que é político, que tem algum cargo, alguma coisa, elas perdem, mas geralmente essas pessoas elas têm alguma estrutura, talvez, de como viver melhor. Agora, quem sofre mesmo é a população, né? Se a coisa não acertar, quem vai sofrer é a população que precisa do serviço público, né? Então, por isso eu estarei o tempo todo defendendo de que a gestão precisa acertar, né? Agora, nesse início, a gente tem visto muita dificuldade. Eu digo aqui, na campanha, o prefeito, toda a equipe sabe que não impus a nada, não fui forçar e também não causei desgaste, porque não preciso devido ao meu trabalho social para a questão de campanha. E também fui convidado a ajudar a elaborar o plano de governo, né, que está lá registrado no TSE. Muito bem elaborado, que eu tive acesso. Então, assim, o que eu defendo é que aquilo que nós colocamos lá no plano de governo, que ele volte a se pautar, né, a se pautar na gestão, para que haja um planejamento, né, um direcionamento das ações, porque lá nós colocamos, né, que fosse feito um planejamento com metas, né, de médio, né, pequeno e longo prazo, né? Então, eu estou esperando que isso aconteça e estarei à disposição o tempo todo para que isso aconteça, porque
na minha visão, na minha concepção de vida social, por onde a gente tem andado, até no nosso cenário de país, quando a gestão elas são mais participativas, ela tende a tornar mais sólida e dar mais certo, né? Mas quando há um fechamento, né, de ouvir, de dialogar, de ver como é que está o problema, de abrir abertura para que as pessoas também possam participar, às vezes a impressão em uma gestão, quando não se tem planejamento, a impressão para o gestor é que está fazendo tudo, mas a impressão para a população é que não está fazendo nada, né? Muita coisa está ficando a desejar. E isso é desgastante. Então, assim, eu espero que esses desacertos ainda venham em algum momento sensibilizado de que a gente tem que pôr o pé no chão e que do jeito que vem aqui não dá e que a gente tem que mudar e que vai acertar todo mundo junto. Eu ainda estou defendendo isso, né? Mas também, se caso tiver algum julgamento que me colocar também nessa situação, também eu vou continuar fazendo o meu trabalho de vereador da forma que fiz. Perdi a eleição em 2012. Eu fiquei 2 anos e 6 meses na oposição, né? Fui convidado pelo ex-prefeito Idil para fazer parte da situação nos trabalhos, porque justamente ele me encontrava nesse município, em todo lugar que ele andava, a gente se encontrava em associação, em igreja, em movimento, e o trabalho que eu fazia, né, talvez, né, fez com que eles achassem que eu deveria também fazer parte do grupo e começamos a trabalhar junto, né? Então, independentemente de situação ou oposição, meu trabalho como vereador e de estar na base, de estar buscando aí projetos junto a associações, vai continuar. E talvez isso terá mais visibilidade do que mesmo na situação. Então, assim, o fato da minha posição de vereador depende muito, né, do grupo, se realmente vai continuar, mas também não terei, assim, não vou impor nada para dizer, não, eu quero ficar na situação e vou impor isso, não. Eu deixo livre, né? Bom, para finalizar, todo mundo sabe que recentemente o senhor teve seus dados hackeados, né? Sofreu um golpe de mais de 54 mil reais. E o senhor poderia resumir para a gente o que houve e dar dicas de como proceder ou se precaver contra esse tipo de golpe? A gente até soube que a Prefeitura de Betânia sofreu um golpe semelhante, né? Gabi, realmente esse golpe foi um teste, assim, muito forte, né? Porque eu tinha acabado de fazer um financiamento para... A gente até brincou, né? Se fosse com um de nós, a gente tinha morrido ou matado. Né? Eu tinha acabado de fazer um financiamento para construir uma casa aqui, né? Porque eu preciso, indo e voltando todo dia, né, para a Abelha Branca. E só tinha iniciado os trabalhos, algumas compras de materiais tinham sido feitas, né? Quando... de repente, o único sinal no celular que apareceu, que não me atentou a nada, porque não dava para imaginar, foi a assinatura eletrônica bloqueada quando eu fui pagar uma conta de luz, né? Só que, se você deixa o aplicativo ligado, às vezes o próprio sistema faz isso para livrar. Então, eu pensei que eu tinha deixado o aplicativo ligado, com senha e tudo, e tinha ocorrido esse bloqueio naturalmente. Seguida, no dia seguinte, uma mensagem de um celular de São Paulo, dizendo que eu deveria buscar a agência para efetivação do desbloqueio, falando como se fosse a central do banco e passando as orientações preventivas para que evitasse de estar caindo ou passando dado para alguém. Então, fui à gerência, falei, né, do problema, foi legalizada. Em seguida, paguei 3 contas, duas usando o cartão e outra fazendo, né, a transferência no aplicativo. 2 horas depois, a mensagem cai com o Pix, que nem cadastrado em meu nome tinha, faltando 1 centavo para 30 mil. E um TED ao mesmo tempo de 24.500, né? Então, assim, né, deu aquele choque no momento, mas printei, mandei rapidamente para a gerência. No dia seguinte, fizemos o BO. E foi feito o processo administrativo na agência, né? Então tem 10 dias aí, o sistema de segurança vai fazer a apuração, né, dos dados, né? Caso esses fatos, né, não seja revertido e não seja repassado às claras, aí eu terei que buscar a ação judicial e também buscar em Teresina ou a Polícia Federal uma delegacia especializada para poder começar os procedimentos. Mas eu espero isso não acontecer, porque
nesse caso, o banco é que tem que fazer, não é para ser o cliente, né? Mas a gente espera que isso venha ter uma reversão rápida, mas é um negócio assim que não, assim, me deixou numa situação difícil, né? Porque pegou todo o dinheiro que tinha em conta. A operação foi efetivada. Eu tinha 4 mil de limite que não uso só para se for uma extrema urgência e até o limite eles pegaram, né? Então fiquei numa situação sem nenhum real para nada, sem recorrer a nada, né? E aí, estranho, porque o valor que foi feito nas 2 transferências, elas excedem, né? Ou seja, os limites de aplicativo e tudo que teria que ser presencial na agência, né? Então, os valores por si só, elas já configuram o crime, na verdade, né? Então, espero que a situação seja revertida, né? Nós também, Oswaldo. E a gente espera que o banco, não sei, né, faça aí um trabalho também para nos ensinar como nós devemos nos proteger e sofisticar ainda mais esses sistemas de segurança. Certeza, né? Porque é muito fragilizado. Claro, né? E a gente fica receoso, mesmo que a gente não tenha um valor considerável, mas qualquer valor vai causar um prejuízo muito grande. E hoje a utilização de aplicativos é muito grande. Muito grande. Evitar muito grande. Então é isso, né, Oswaldo? Nós queremos agradecer, né, a sua disponibilidade, confiança no Portal Narrativa, que ainda está iniciando, né, os trabalhos. Você está nos dando o prazer de conceder a primeira entrevista do nosso quadro, né, Narrativa Entrevistas. Queremos realizar muitas entrevistas, inclusive com o senhor, debatendo assuntos do interesse de paulistano, inclusive essas pautas que o senhor mencionou, que são projetos para esse segundo semestre. Isso. Então, muito obrigado, Gabi. Muito obrigada. E a gente deseja sucesso, né, na condução dos trabalhos da Câmara e boa sorte. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, com certeza a gente terá, né, aí outras oportunidades, né, a gente tem trabalhado alguns projetos, né, principalmente na zona rural, com associações, né. Esse ano mesmo nós estamos aí, o 2º ano de um projeto piloto que a gente iniciou lá na comunidade de Abelha Branca, onde nós produzimos lá 1.200 arrobas de algodão. A pluma é exportada para a França, nós já estamos no período de colheita, né? Esse ano foi ampliado para 55 produtores, né? Então, até quando estiver fazendo processamento, né, vou estar convidando para vocês estarem pessoalmente, né? Porque até o símbolo da bandeira aqui do nosso município é a maçã do algodão, né? Que foi quem movimentava a economia, e agora com a novas práticas, tecnologia junto à Embrapa, né, e organizações, está possibilitando isso. A gente vende a pluma exportada para a França e os produtores ficam com a semente para a ração, né? Então, que gerou uma economia muito boa, empolgou o pessoal, e a gente tende a levar isso para outras comunidades também, né? Maravilha. Pois tá, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço.